Direito constitucional, revisão de questões anteriores. Vejamos uma situação hipotética. Pedro, servidor público ocupante de cargo em comissão, no âmbito do Poder Executivo do Estado Alfa, foi questionado por Ana, sua colega de trabalho, recém-empossada em cargo de provimento efetivo. Em relação à associação sindical dos dois, Pedro respondeu corretamente em relação à referida associação que ela é facultativa para ambos. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Vejamos outra situação hipotética. Considere que Maurício é empregado sindicalizado da empresa ABC e foi eleito como suplente para o cargo de representação sindical. De acordo com o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que Maurício não pode ser dispensado até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave. Vejamos outro caso hipotético. Rebeca e Isaac são empregados e vieram a se candidatar a cargo de direção no sindicato a que pertencem. A primeira foi eleita, mas o segundo conseguiu apenas a vaga de suplente. No entanto, Rebeca já terminou seu mandato como diretora há 3 meses. Nessa situação hipotética, considerando o disposto na Constituição Federal e que nenhum deles cometeu falta grave, é correto afirmar que Isaac não poderá ser dispensado pelo seu empregador mesmo sendo apenas suplente, e Rebeca também goza da estabilidade no emprego, mesmo que findo seu mandato. Vejamos outro caso hipotético. Felício é empregado de uma empresa e foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores da sua categoria, mas, findo seu mandato, teve que retornar ao seu posto de trabalho. 6 meses após o seu retorno, o seu empregador pretende demiti-lo. Segundo o disposto na Constituição da República, nessa situação hipotética, é correto afirmar que o empregador poderá demitir Felício se este tiver cometido falta grave, uma vez que a estabilidade de ex-dirigente sindical não o protege nessa situação. De acordo com o artigo 8 da Constituição Federal, é livre a associação sindical, observado o seguinte: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Vejamos outro caso hipotético. Padula é empregado sindicalizado e é candidato a cargo de direção sindical. Nessa hipótese, nos termos da Constituição, é correto afirmar que Padula não pode ser dispensado a partir do registro da sua candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. A Constituição Federal, no seu título 2, dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais. Em relação ao tema, é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. No que se refere aos direitos sociais, é correto afirmar que, nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Nos termos da Constituição Federal, é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. A Constituição Federal estipula que é livre a associação profissional ou sindical, observada, entre outras regras, a seguinte: é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. No Brasil, a conjuntura de crise econômica dos anos 80 e a ebulição dos movimentos sociais que aprofundam a luta pela democracia e por direitos de cidadania constituem um cenário do debate e de formulação da Constituição de 1988, esta chamada Constituição Cidadã, expressa e responde a esses anseios democráticos. Ao lado da diretriz de descentralização e municipalização das políticas públicas, concretizadoras de direitos, é afiançada a participação da população no controle e na gestão dessas políticas. Para tanto, as legislações ordinárias regulamentadoras da Constituição previram para essa participação conselhos colegiados. Ao trabalhador, garante-se o direito de livre associação profissional ou sindical. Quanto ao sindicato de trabalhadores, ao sindicato cabe a defesa
dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Quanto ao direito de greve, pode-se afirmar que é assegurado o direito aos trabalhadores urbanos e rurais. Conforme o disposto na Constituição Federal, é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Nos termos do que estabelece o texto constitucional, é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Nos termos da Constituição Federal vigente, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. É livre a associação profissional ou sindical, sendo correto afirmar que o aposentado filiado tem o direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. A organização sindical, redesenhada pela Constituição de 1988, modificou a estrutura anterior e deu maior liberdade a esse tipo de associação. A estabilidade sindical impede que o empregado sindicalizado seja dispensado de seu emprego a partir do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação sindical, salvo se cometer falta grave. O servidor público pode ser sindicalizado. Não há mais necessidade de prévia autorização legal para a criação de sindicato, apenas se exigindo o registro do órgão competente para efeito de controle. Reza o disposto no artigo 8 da Constituição Federal ser livre a associação profissional, observado o seguinte: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Vejamos uma situação hipotética. Maria nasceu em território brasileiro quando seus pais, André e Patrícia, cidadãos italianos, aqui se encontravam a serviço de uma multinacional italiana. Logo após o nascimento, Maria dirigiu-se com a família para o exterior, vindo a renunciar à cidadania brasileira. Após esses acontecimentos, Maria foi acusada da prática de crime em determinado país europeu, tendo fugido para o Brasil, o que levou o referido país a requerer a sua extradição. Considerando os balizamentos dessa narrativa, é correto afirmar, na perspectiva exclusivamente da Constituição da República, que a requisição da nacionalidade brasileira é possível desde que sejam observados os termos da lei. Vejamos outro caso hipotético. Norman é brasileiro naturalizado e cometeu um crime político no Brasil, e Sherman, que é estrangeiro, residente no Brasil, cometeu um crime de tráfico ilícito de drogas em seu país. Assim, nessa situação hipotética, considerando apenas as normas constitucionais sobre extradição, é correto afirmar que Norman não poderá ser extraditado, não importando se o crime foi cometido antes ou depois da naturalização, e Sherman poderá ser extraditado. Vejamos outro caso hipotético. Remo é cidadão chileno, residente no Brasil, mas que havia sido condenado no ano de 2015 em seu país por crime político. No ano de 2021, a Itália e o Chile apresentaram ao Estado brasileiro, pelas vias adequadas, o respectivo pedido de extradição de Remo. Considerando o disposto na Constituição Federal sobre a extradição, é correto afirmar, nessa situação hipotética, que Remo não poderá ser extraditado. Sobre o instituto jurídico da extradição, é correto afirmar que há duas espécies de extradição: a ativa, requerida pelo Brasil, e a passiva, requerida ao Brasil por outro Estado soberano. A Constituição Federal Brasileira veda a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. No tocante à extradição de brasileiros, a Carta Magna estabelece que é vedada para os natos e permitida para os naturalizados, por crimes comuns praticados antes da naturalização ou por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Considerando as normas da Constituição Federal que tratam da extradição, o estrangeiro pode ser extraditado, havendo vedação apenas em relação aos crimes político e de opinião, ressalvadas estas que não são incompatíveis com a situação de asilado político do estrangeiro no país. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Bons estudos e até o próximo vídeo.